Hello guys, my name is Maria Eduarda Ferreira Santana. I'm from the second B and I'm come to give a little testimonial about the playing with language. In this elective, you will practice Spanish and English. There are also several games, music, interaction, and great teachers. I really enjoyed this period in the elective and I recommend it to everyone. That was it. Thank you for your attention. Bye bye! Olá, meu nome é Wesley e eu vou falar um pouco sobre o que eu achei da eletiva. Bem, achei bem interessante a eletiva de linguagens, pois ela engloba todas as línguas, como inglês e espanhol. Bom, meu nome é Reilane, eu sou do segundo B e o que eu achei da eletiva é que ela era muito interessante, por conta que os professores eles davam dicas de aplicativos como jogos para a gente ir aprendendo e jogando diariamente e assim aumentando todo o nosso vocabulário. E eu me chamo Sabrina, sou do segundo ano B também. E o que eu achei da eletiva foi que ela era muito animada e a gente aprendia bastante nos sites, tanto no inglês como no espanhol. Run my whole town, memories are fresh. Run my whole town, ooh, the people I've met. All the wonders on my road, all the wonders on my road, all the wonders of this world, all the wonders and now I like it in the city when the air is so thick and opaque. I love it to see everybody in short skirts, shorts and shades. Olá, eu me chamo Brenda Victoria, estou participando da eletiva Educação Financeira com Alberto e Shirley e eu vou falar um pouco sobre um dos assuntos que foi abordado durante a nossa eletiva. E um dos assuntos abordados durante a nossa eletiva foi o orçamento, e eu vou falar um pouco sobre ele. O orçamento é um instrumento para que você possa ter maior controle sobre sua vida financeira e, a partir daí, planejar para alcançar suas metas. Um orçamento doméstico ou pessoal é uma ferramenta financeira. Geralmente é uma tabela na qual um dos lados você ganha, que chamamos de receita, e do outro você gasta, que chamamos de despesa. Me chamo Cleice, eu sou do segundo ano B e eu estou aqui para mostrar como você pode projetar um investimento utilizando uma planilha, assim como aprendemos na eletiva de matemática financeira. Vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que você queira fazer faculdade de biologia e que um biólogo, em média, ganha R$ 3.500. Se você é uma pessoa disciplinada financeiramente, desses R$ 3.500, você deve reservar 30%, que equivale a R$ 1.050 por mês. Para realizar um sonho, por exemplo, é comprar uma casa, um carro, fazer uma viagem, digamos que você escolheu comprar uma casa e que ela custa R$ 150 mil. Agora utilizaremos a planilha para ver quanto tempo você deve esperar para conseguir esse dinheiro. Primeiramente, nós vamos colocar aqui o salário mensal, que nesse caso é R$ 3.500. Logo, podemos observar que obtemos R$ 1.050, que seria o investimento ao mês, junto com a taxa. Aqui ao lado nós temos o simulador de investimento no caso da poupança. Nós vamos descobrir quantos meses são necessários juntar esse valor
para obter o valor final, que seria R$150 mil, que é o valor que eu quero comprar a casa. Então, colocamos aqui a taxa mensal de 0,5%. E em seguida, podemos ir adicionando aqui os meses para tentar descobrir quantos meses são necessários para conseguir obter o valor. No caso de 150 mil. Então, se eu colocar 100 meses, dá 136 mil, ou seja, é pouco. Eu preciso de 150, então é mais de 100 meses. Se eu colocar, por exemplo, 200 meses, podemos ver que ultrapassa, dá 361 mil, e eu preciso apenas de 150. Então, será menos que 200 meses. Colocando 120, obtivemos 172 mil, que é um valor mais próximo, mas ainda não é o adequado. 110 mil, 154, chegou mais próximo, mas ainda não é o certo. Podemos observar que com 108 meses, nós conseguimos 150 mil, que é o que precisamos para comprar a casa. Então, podemos ver que a taxa de 0,5%, tivemos 108 meses, com R$ 1.050 ao mês, e podemos ver que conseguimos juntar os 150 mil para comprar a casa. Agora, se quisermos calcular o tempo, por exemplo, de quanto eu quero juntar, por exemplo, o valor pretendido é de R$200 mil. Aí eu coloco a taxa de 0,5%, o valor mensal, que é R$ 1.050 ao mês. Podemos observar que são 134 parcelas e 11 anos. 11 anos e um mês. Seria o tempo ideal para conseguir o valor que eu quero juntar. Criada no ano de 2019, a eletiva tem como objetivo auxiliar os alunos na elucidação a partir da resolução de questões do Enem. Ela surgiu com a iniciativa do professor de matemática Laedson. No ano de 2020, tivemos a parceria de Anderson, professor de Química. Atualmente, em 2021, temos a colaboração do professor de matemática Darlison como orientador. O objetivo principal é revisar algumas questões do Enem, mostrando então a importância da prática e da resolução de questões dos anos anteriores. De início, os professores analisaram as questões da prova de matemática e suas tecnologias do Enem de 2020, gerando um gráfico com a frequência de conteúdos cobrados na avaliação. Em seguida, essas questões foram comentadas através de encontros semanais, pelo Google Meet e após postadas na sala de aula e no grupo do WhatsApp da eletiva. A cada questão discutida, os estudantes avaliavam através do Mentimeter se ela tinha um nível fácil, mediano ou difícil. Os estudantes organizavam as resoluções comentadas em telas para postagens no Instagram da eletiva, PoliEnem. Pessoal, então a nossa didática era muito simples, o Instagram já estava criado, então foi criado um subgrupo da eletiva para fazer então as resoluções das questões já comentadas. Os professores comentavam nos meets com a gente media as questões e a gente voltava para a prática e lá no Canva a gente editava tudo, deixava tudo bonitinho para vocês. Inclusive, se você não segue a gente no Instagram, pode seguir, que eu garanto que é um material de qualidade para vocês. Então, nessa dinâmica, conseguimos resolver todas as questões de matemática do ano de 2020. E essa troca de conhecimento foi muito rico, pelo menos para mim. Eu consegui enxergar onde eu estava errando, não só o professor falando, mas eu também praticando ali, postando as questões para vocês. Lógico que tinha sempre o feedback deles para ver se estava tudo certinho. Por isso que eu falo que o Instagram realmente tem credibilidade. E não parou por aí, viu? Tivemos um encontro com os ex-estudantes do Polivalente trazendo experiências acadêmicas e profissionais, com falas estimulantes e inspiradoras para o projeto de vida dos estudantes do PoliEnem. A eletiva para mim também foi de grande importância, porque eu pude pensar mais na escolha do meu curso. Depois de uma aula que o professor Laetz e o professor Darlison trouxeram ex-alunos de Polivalente, para que a gente pudesse tirar algumas dúvidas sobre o Enem e a faculdade. Sem dúvidas, esse foi o momento mais pertinente. Logo após, foi realizada uma pesquisa nos GEFORMs de preferência de cursos ou profissões dos estudantes do PoliEnem.
É válido ressaltar que todo o conteúdo produzido foi organizado na sala de aula criada para a eletiva. Além da sala de aula e do Instagram, também divulgamos material produzido no grupo WhatsApp da eletiva, lembrando também que tivemos apoio dos materiais do Mapemetizando, o projeto FAPTEC, cujos mapas mentais muito contribuíram para a revisão de conteúdo de séries anteriores. Eu participei do Polo-Enem no primeiro semestre de 2020, sob a orientação dos professores Anderson Luiz, professor de Química, e Laedson Santana, professor de Matemática, e também nesse primeiro semestre de 2021, sob a orientação dos professores Laedson Santana e Darlison Wesley, ambos professores de Matemática. E o que eu tenho a dizer é que foi uma experiência incrível, eu pude revisar diversos assuntos de Matemática e entender como esse assunto é cobrado na prova do Enem. Assim como no ano passado, eu também revisei alguns assuntos de Química. Enfim, foi muito proveitoso. Eu só tenho a agradecer a esses professores que não medem esforços para nos ajudar a obter o conhecimento. Fica aqui o meu muito obrigada. Bem, hoje eu vou falar um pouco da minha experiência mediante a eletiva Polo-Enem. Quando nos foi direcionado a escolhermos nossas eletivas, sem sombra de dúvidas, eu quis escolhê-la, porque já tinha uma experiência, dos professores Darlison e Laedson em sala de aula, via que eles explicavam perfeitamente e era totalmente aquilo que eu procurava, por se tratar de um ano totalmente atípico, último ano do ensino médio, terceiro ano, e a eletiva foi crucial para o aprendizado e, sem sombra de dúvidas, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Foi uma experiência fantástica, pessoal. Se você não tem o interesse de participar futuramente da Polo-Enem, pode participar, que eu assino embaixo. Eu sou a Adriele, do terceiro ano D, e vim falar um pouco sobre a minha experiência na eletiva. A nossa eletiva foi dividida em 3 disciplinas diferentes, Química, Física e Biologia. Cada semana era um professor com essa disciplina. Sobre a disciplina de Biologia, a professora Isabela trouxe para a gente informações sobre diferentes tipos de fontes de energia e suas implicações socioambientais. A gente discutiu sobre os diferentes tipos de fontes, renováveis e não renováveis, seus pontos positivos e negativos. Discutimos também sobre algumas pessoas ainda não terem acesso à energia, sobre as implicações que essas fontes, na hora de serem geradas, causam no meio ambiente, dentre outros assuntos que foram fluindo nas nossas conversas. E foi muito bom participar, eu conheci pessoas novas, porque a eletiva tem esse papel, a gente conhece pessoas novas, aprende, e foi muito bom. Primeiro D. Sobre a eletiva de Biologia, achei interessante a forma de aprender. As aulas ficaram mais divertidas com o jogo Kahoot, onde tem várias perguntas sobre o tema que estudamos, e a professora vai explicando cada questão dele. Achei legal a eletiva pelos assuntos abordados e a forma que aprendi. Meu nome é Vitória Cristina Nascimento de Jesus, sou da turma do primeiro ano H. Participei da eletiva de Química, Física e Biologia, respectivamente com os professores Valentim, Cláudio e Isabela. Vou falar de modo geral como foi a eletiva de Física, cujo aprendemos sobre as correntes elétricas, que são os movimentos ordenados de cargas elétricas, nesse caso são os elétrons, cujo o professor Cláudio ele nos ilustrou muito bem, mostrando uma imagem de uma pilha com o seu movimento ordenado e o seu movimento desordenado em relação aos elétrons. Ou seja, a gente pode entender melhor a quantidade de carga que atravessa cada seção transversal de um condutor a cada segundo naquela corrente elétrica. Além disso, ele nos apresentou algumas fórmulas, dentre elas a forma que a carga elétrica é medida, nesse caso, utilizando a fórmula do A vezes S, ou seja, os amperes vezes o segundos, acontece essa multiplicação. Então, também aprendemos sobre os efeitos da corrente elétrica, a
intensidade que ela causa com o ser humano, causando os efeitos fisiológicos mais comuns com as pessoas. Aprendemos sobre os resistores, cujo eles têm alguns códigos de cores diferentes, os seus tipos mais variados e enfim. Então, o professor Cláudio, ele nos apresentou muito bem com as atividades sempre seguidas depois de suas explicações, com as ilustrações que fez a gente entender melhor aquele assunto no site do PET Colorado. Eu gostei muito dessa eletiva, foi muito bom e meu agradecimento se estende aos professores cujo administraram, ao professor Valentim, professor Cláudio e professora Isabela. Olá, eu sou Victoria Fernanda Araújo Ratti, aluna do primeiro ano do ensino médio da turma H, e hoje eu vim falar sobre minha experiência nas eletivas. Bem, começando tudo, eu participo das eletivas de Química, Física e Biologia. Dentre essas matérias, a minha favorita é a Química e hoje eu vim falar dela. Bem, o nosso professor se chama Valentim. Ele é super querido entre todos os alunos que participam dessa eletiva. Além de ser atencioso e gentil, ele é bem engraçado. A eletiva teve um papel importante para mim nesses 2 bimestres, porque através dela eu melhorei bastante nas 3 matérias. Dentro de tudo que eu aprendi, o que eu mais gosto são os cálculos estequiotérmicos. E além do mais, eu acho bem interessante como achar o mol, que é só dividir a massa pela massa molar. Eu aprendi a balancear uma equação química, onde ficam os nossos reagentes, onde que fica o coeficiente. E nesse clima descontraído que o professor sempre proporciona a gente, eu fico feliz em dizer que eu aprendi bastante coisa. E é isso, pessoal. Essa foi minha experiência bem produtiva sobre as nossas eletivas. Meu nome é Franklin, sou do segundo B, vim falar um pouco sobre a eletiva aí de Fake News, comandada aí pelo professor Danilo, uma eletiva incrível que podemos debater vários assuntos, entre anime, desenho animado da Marvel, várias coisas, principalmente fake news, como identificar se uma notícia é verdadeira ou falsa, como criar um olhar mais crítico para analisar uma informação quando recebemos de um amigo, de um familiar, ou até mesmo quando vamos pesquisar em um site de notícias, na rede social, em um canal de TV, em qualquer meio de comunicação. Podemos criar aí esse olhar crítico com a ajuda da eletiva. E sem contar que podemos também criar um grupo para criar um blog ou um podcast, e foi algo incrível. Pudemos debater, nos divertir e foi interessante demais. Então é isso que eu tenho para dizer da eletiva, foi incrível. Obrigado por tudo e é isso. Valeu! Olá pessoal, me chamo Flávia, sou do terceiro ano B e hoje estou aqui para falar um pouco sobre os debates da nossa eletiva que se chama Novo Mundo, Fake News e Pós-Verdade. Então, como o próprio nome já diz, a nossa eletiva ela serviu para nós trazermos fake news que a gente achava nas redes sociais ou também fatos para que a gente pudesse debater e assim cada um pudesse dar sua opinião. Nos nossos debates, a gente visou muito pelo respeito e empatia. Então, cada um dava sua opinião, dando abertura para conhecer novas culturas, novos conhecimentos, essas coisas. Porém, sempre respeitando o outro. E essa eletiva foi muito importante, até mesmo para nossa formação como seres humanos. E foi essencial para a nossa vida. Isso eu tenho muita certeza. Aí, meu nome é Álvaro, vou falar sobre a eletiva da Fake News, tá ligado? E essa eletiva foi braba, tá ligado? Com o professor Danilo e a professora Ceice, de filosofia, tá ligado? Sensacional, pô, essa eletiva mó suave, assuntos recorrentes no nosso cotidiano, tá ligado? Fake news, por tecnologia, podcast, tá ligado? Tá em alta, tá ligado? Mó suave, mano, mó tranquilo, em geral, trocando ideia lá, tá ligado? Na leveza, tá ligado, pô? Na leveza, tranquilidade, foi mó suave, tamo junto, foi essa aí. Eletiva, assim, eu não me arrependo. Puxa, escolhi aquela. Não, pô. Eletiva braba. Tamo junto.